Fala galera, hoje eu vou mostrar porque preço importa mesmo não importando. Acertei agora. E vou mostrar também o Yield on Cost. O que é isso? É parecido com dividendos? Não? Se liga no vídeo aí. Fala galera, então nesse vídeo a gente vai mostrar se o preço realmente importa ou não na nossa filosofia, né? Buy and Hold, e também mostrar esse novo indicador que foi falado antes. Bom galera, então para começar vamos falar do momento da compra, né? A gente vê muitas pessoas questionando não se preço importa, principalmente na filosofia Buy and Hold, né? Então se as bolsas estão na máxima, não estão, o dólar está caindo, está caro, enfim, vale a pena a gente aportar ou não? Então pessoal, como a gente sempre diz, na nossa filosofia não importa muito o preço, né? Vocês têm que fazer os aportes de forma constante, de forma diversificada, porque existem estudos que comprovam que mesmo uma pessoa como se ela tivesse uma bola de cristal e comprasse sempre nas mínimas e vendesse nas máximas, ela não teria uma rentabilidade maior de quem aporta de forma constante todos os meses, tá? Mas claro, né, às vezes alguns ativos podem estar com preço meio distorcido. Por isso é bom a gente sempre diversificar o nosso patrimônio, né, em várias empresas diferentes, vários setores diferentes, e também investir lá fora, né, diversificar em outra moeda, diversificar no dólar, né, e no dólar que eu digo em empresas, né, lá de fora, e não em si na moeda só, né. Então a gente sempre fala que é importante fazer essa diversificação, justamente porque pode acontecer de ter algumas empresas que estão com preço um pouco mais distorcido ou não. Outra coisa também é importante fazer sempre o aporte nas empresas que estão mais para trás da sua carteira. Então tem que ser definido um peso para cada ativo, conforme o risco que a própria empresa te dá, né? Vamos dizer assim, uma Ambev da vida apresenta um risco muito menor que um Banco Inter, né? Então uma porcentagem, teoricamente, teria que ter em Ambev na tua carteira é maior do que Banco Inter. Então é importante sempre dar os pesos aos ativos, até porque se você comprar uma empresa que daqui a pouco estava um preço um pouco maior, com o tempo você vai baixando o preço médio, porque você vai automaticamente aportando, caso ela caia, enfim, aconteça alguma coisa, né? Então não precisamos se estressar muito nisso. Claro, né, ninguém vai pagar R$100 num pastel, né? Então tem sim essa questão, mas conforme você vai pegando confiança, você vai estudando, você vai adquirindo experiência no mercado, você vai aprender a também analisar um pouco mais essa questão do preço, tá? Então não se preocupe nesse início, até porque se vocês procurarem empresas seguras, empresas que tenham lucros consistentes ao longo do tempo, essas empresas, por apresentarem um risco menor, dificilmente elas vão estar tão descoladas do preço que elas realmente valem, né? Vamos dizer, empresas que apresentam um risco maior, teoricamente podem estar mais caras, como o próprio Banco Inter, que a gente falou há pouco. Então procure essas empresas sólidas, empresas que estão consolidadas, e com o tempo, como você vai estudando, aí você vai tendo uma dimensão melhor e uma noção melhor dessa questão do preço. Tá galera, mas vamos então pro título do vídeo, né? Vamos falar desse indicador aí, o Yield on Cost. Então a questão do preço aí, ela vai estar afetada um pouco agora na análise dos dividendos. Então o que são os dividendos? É uma parcela dos lucros que as empresas elas acabam repassando para os acionistas. Então a gente já tem até vídeos aqui falando sobre Dividend Yield, né, que é um dos indicadores. E então o que é esse indicador? É o percentual de quanto de dividendos que a empresa vai distribuir para os acionistas. Então a gente pega a média dos últimos 12 meses, divide pelo preço da ação, e se a gente fizer vezes 100, a gente vai ter isso em percentual. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses recebi R$1 por ação, de uma determinada ação, que ela vale R$20. Então quer dizer que eu tenho um dividend yield, né, de 5% em relação a essa ação, olhando só o valor do preço atual dela e a média dos últimos 12 meses. Mas, aí se agora a gente for olhar pelo preço que eu paguei essa ação, né? Então, pelo meu preço médio que eu tenho, aí que a gente vai ter o Yield on Cost, então que é os dividendos no custo. Ele considera o custo lá que tu pagou por esse ativo, por essas ações. Então, se a gente for ver esse mesmo exemplo ali, onde a gente recebe R$1 por ação, só que em vez de a ação estar no preço de R$20, eu paguei, por exemplo, R$10, então o meu dividendo ali, né, o meu Yield on Cost, ele vai ser de 10%, né, porque ele vai ser o R$1 em relação aos 10 que eu acabei pagando. Que é o mais correto, né? Exatamente, então eu vou estar considerando realmente qual é o meu retorno de acordo com o preço que eu comprei aquela ação, né?
Claro que quando a gente vai analisar uma ação, a gente vai ver o indicador dos últimos 12 meses, mas se a gente for ver realmente o retorno real que eu tenho sobre aquele ativo, eu tenho que pegar o preço que eu paguei, e que daí é o que a gente tem essa diferença entre o dividend yield, né, que pega a relação dos últimos 12 meses, e o yield on cost, que vai pegar realmente o quanto que tu pagou lá pelo ativo. Vai ter os dividendos em relação ao custo, que é a tradução literal do indicador. Então, como o Jonas comentou, acaba sendo o mais certo, porque a gente pega realmente o nosso retorno lá de quando a gente comprou o ativo, tá? Acho que vamos mostrar alguns exemplos aí que a gente tem na nossa própria carteira, então, para vocês entender a diferença e como isso acaba afetando aí o valor, o preço da ação acaba afetando nesse indicador. Isso. Eu vou dar um exemplo, então. Eu vou dar um exemplo do exterior e o Thiago do Brasil, pode ser? Pode. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do SLG, que é o SL Green, né, que é um REIT que eu tenho lá dos Estados Unidos. Tá? Nesse exemplo, então, pessoal, o SLG hoje, o dividend yield dele está em 4,86%, né? E o meu yield on cost está em 6,82%. Então, eu estou tendo um retorno muito maior que o dividendo em si, que os indicadores nos mostram, né? Porque é justamente isso que é o correto que a gente tem que analisar para ver realmente o retorno que o ativo está nos dando, né? Sim, exatamente. Aí, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma ação que eu tenho aqui no Brasil, TRPL4, né? ISA-CETEP, que é uma empresa de transmissão, a gente até fez vídeo falando sobre a empresa. Hoje... Tá o card aqui. Tá o cardzinho aí. O dividend yield dela é de 12,37, então considerando essa média dos últimos 12 meses. E como eu acabei aportando na empresa antes, tem um preço médio mais baixo, hoje o meu yield on cost está de 14,15, então superior à média dos últimos 12 meses. É um belo retorno, né? Belo percentual, né? Isso só nos dividendos, né? Exatamente. Fora o ganho de capital que ambos tivemos. De valorização da própria ação, né? Isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comente aqui embaixo que a gente vai responder. E não esqueça então de curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ativem o sininho, que isso é muito importante para nós. Ajuda cada vez mais a gente conseguir crescer e divulgar cada vez mais o nosso trabalho, né? E comentem aqui embaixo também o que vocês acharam desse indicador. Tem mais algum que vocês querem que a gente faça um vídeo mais específico, explicando de forma mais minuciosa como ele funciona? Comentem aqui também que a gente vai fazer. Tem mais indicadores no card aqui também? Tem a sequência de indicadores que a gente fez, está aqui no cardzinho aqui no canto também, mostrando desde o início como a gente faz para analisar uma ação, né? Todos os indicadores que a gente analisa. Nos acompanhem também no Holder Talks, toda sexta-feira a gente fala aí notícias da semana e também traz alguns convidados, fala alguns assuntos sobre investimento, empreendedorismo, tá? E ali vocês podem participar ao vivo, bacana também, tirando dúvidas ou vendo depois. Vai ter que acordar cedo. Exatamente, podem ver depois tanto no YouTube ou escutar depois no Spotify também. Lá podem nos seguir lá no Seja um Holder ou Holder Talks, vocês conseguem nos acessar. E também no Instagram no @SejaumHolder. Isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Valeu.